Bolsonaro vai responder mais 3 processos agora. E nesses 3 processos, o Ministério Público já se manifestou, viu, meu querido, minha querida? Aqui, ó, Ministério Público Eleitoral. Você sabe, eu já mostrei aqui para vocês que Paulo Gonet, nessa última nesse último julgamento agora de Bolsonaro, que vai voltar na terça-feira no TSE, Paulo Gonet, enquanto procurador, vice-procurador-geral do Ministério Público Eleitoral, pediu a improcedência do pedido de inelegibilidade de Bolsonaro em relação à instalação do Palácio da Alvorada para fazer politicagem. Ele entendeu que não foi tão grave assim e que Bolsonaro, nesse caso, pode passar batido, ou seja, não precisa ser condenado. Só que já existe mais 3 ações aqui, ó. Existem mais 3 ações judiciais em que o Ministério Público Eleitoral defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja declarado inelegível novamente, por abuso do poder político e econômico, além de conduta proibida a agentes públicos nas eleições. O que aconteceu? Você lembra do 7 de setembro de Brasília? Teve o 7 de setembro o ano passado em Brasília e teve o 7 de setembro, no Rio de Janeiro. E é um ato cívico. O 7 de setembro é um ato cívico, não é? E Bolsonaro aproveitou desse ato para fazer politicagem. Foi esse o problema. Ele fez um verdadeiro comício no 7 de setembro, no Rio de Janeiro, o ano passado, e no 7 de setembro em Brasília. Um verdadeiro comício. Foi isso que aconteceu. E diante dessa situação, Paulo Gonet pede, então, que Bolsonaro seja condenado por mais um ato de inelegibilidade. Aí você fala assim: "Andreia, mas ele já foi condenado por inelegibilidade, vai somar esses anos? Ele já está 8 anos inelegível, né. Vai somar esses anos? Não, os anos não são cumulativos, não é. Mas poderia caber uma nova interpretação, né, que pelo menos valesse a partir da última decisão a contagem de prazo, porque consequentemente ele ficaria um pouco mais inelegível a partir das novas condenações por inelegibilidade. Eu acho que esse ponto poderia ser um ponto de debate jurídico e até de análise, notadamente pelo TSE e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque condenado novamente ele não poderá, mas ele vai ter várias ações e julgamentos em que ele será condenado inelegível, tá. São 17 ações que tem hoje ali no TSE. A última, inclusive, que foi a que condenou ele, a primeira, você lembra? Bolsonaro entrou com recurso no TSE, perdeu, tentando derrubar essa ação. E entrou agora, semana passada, ele entrou no Supremo Tribunal Federal. Uma dessas ações, Dias Toffoli não reconheceu a procedência do recurso, o recurso não preenchia os requisitos de admissibilidade, então ele nem aceitou analisar o recurso. O outro recurso que ele impetrou caiu na mão de quem? De Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes vai analisar os requisitos de admissibilidade para ver se tem fundamento, entende? Se preenche os requisitos e para ver se o recurso tem fundamento minimamente para ser analisado. No meu entendimento, não vai ter fundamento, tá? Assim como não teve com Dias Toffoli. Aí você vai falar assim: "Ai, Andréia, mas isso é perseguição, o STF que é comunista, esquerdista". Gente, não é nada disso. O que Qual é a base que a defesa de Bolsonaro está usando? Vão me desculpar, mas é ridículo o que a defesa de Bolsonaro está usando como argumento para derrubar a decisão do TSE. Sabe qual é a defesa? Primeiro, eles estão falando que não tinha que colocar a minuta. Isso pode ser até discutido, essa situação. Mas com minuta ou sem minuta, Bolsonaro seria inelegível pelos atos que ele praticou. Ele praticou, tem vídeos, tem áudios e tudo mais de abuso do poder político e de abuso do poder econômico, notadamente em período eleitoral, de situações que ele fez e que não podia fazer, que é proibido em ano de eleição, e ele fez. Tudo que não podia ser feito em ano de eleição, Bolsonaro fez. E tem vídeos, tem áudios, tem tudo, tem prova contra ele. Agora, sabe qual é o argumento da defesa, que basicamente, para esses recursos, gente? É ridículo. A defesa fala que
O Tribunal Superior Eleitoral não tem competência para declarar a inelegibilidade de Bolsonaro. Pô, se o TSE, que é a corte maior, que é a competente para julgar, por exemplo, presidente da república, nesses casos eleitorais, se ela não tem competência, meu querido, minha querida, quem vai ter? O papagaio de pirata que vai ter? O Bozo, a Xuxa que vai ter? O Bob que vai ter? A Alice no País das Maravilhas que vai ter competência? Então, assim, argumento vexatório, sabe, argumento, assim, que é de advogado que não tem argumento, que precisa colocar alguma coisa na petição, porque está sendo pressionado para entrar com recurso. Mas isso tudo, ao mesmo tempo, politicamente, a gente sabe que é uma estratégia para jogar para bolha. Para bolha e joga para bolha e a bolha, fala assim: "Ó, tá vendo? Não aceita nenhum recurso, não aceita nem analisar, é porque o STF é comunista, é esquerdista". Tudo para alimentar a bolha. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, são situações que advogado tinha que ter um mínimo de vergonha, de coisar um trem desse, entendeu? Aí depois fala que, né, que é o Supremo que é exigente mais. Tenha santa paciência, gente. Isso é para jogar para bolha, é para enganar besta, porque não tem outra explicação um trem desse não, não tem.